Bom, pessoal, continuando aqui, tá? Vamos hoje falar da educação, né? Quais são algumas contribuições da psicologia analítica para a educação, tá? Primeira coisa é que a educação se dá através do exemplo, tá? E o que realmente educa a criança é o exemplo dos pais, tá? Por quê? Porque existe uma ligação inconsciente entre os filhos e os pais. Os filhos, eles conseguem perceber, tá, elementos inconscientes do pai. Ele vai conseguir perceber os aspectos positivos e negativos. Tá? Vai estar bem visível para os filhos a questão da sombra dos pais. Certo? Jung conta um exemplo de um paciente que estava com um tratamento, podemos dizer, paralisado, ele não estava sonhando, né? E não estava avançando no tratamento. Então, chegou um determinado momento que o filho dele começou a ter sonhos sobre os problemas que o pai dele estava enfrentando, tá? E ele contou esses sonhos para o pai dele e o pai dele começou a sonhar novamente e pôde continuar o tratamento. Ou seja, tinha uma ligação inconsciente entre o filho e o pai, né, que o filho conseguiu sonhar com os problemas do pai, tá, mesmo sem saber, sem o pai ter contado, tá? Então, esse é um aspecto chave da educação. Ela se dá através do exemplo dos pais e também de forma inconsciente, tá? Eu sei que há muita responsabilidade para os pais, mas os pais devem saber que eles não devem ser perfeitos. Ninguém é perfeito. O que os pais devem saber? Eles devem apenas não fugir das suas dificuldades psíquicas, tá? Não devem fugir da sua sombra, dos seus dilemas, devem enfrentá-los, tá? É mais fácil enfrentar com um processo terapêutico. Porque quando eles fogem das dificuldades, ignoram a sombra, tudo que é ignorado volta, tá? E nesse quesito da educação, geralmente volta na criança, tá? É refletido na criança. Então, a criança pode apresentar várias dificuldades de aprendizagem, tá? De relacionamento com os colegas na escola. Tá? E a gente vive numa sociedade em que tudo é culpa somente da criança. Ou seja, a criança não consegue ler, então está com déficit de atenção, vai ser medicada. Quer dizer, não é bem por aí. Tá? Você tem que analisar a história de vida da criança, o relacionamento dela com os pais. Tá? Eu sei que existem as doenças e devem ser tratadas com medicamento, mas não esquecer esse lado do relacionamento entre pais e filhos, certo? Bom, outra coisa também é da educação coletiva, né? O que diz a educação coletiva? Que todos devem obedecer às regras para um melhor convívio social, né? Isso está lembrando, essa questão de obedecer às regras, as boas regras, tá? Lembra a persona, tá? Aonde ela é constituída pelos os bons comportamentos que os pais, os professores pedem para a criança conservar, e ela vai ignorar, né, alguns comportamentos que não são agradáveis, tá? Isso vai fortalecer a sombra, tá? Então, na educação coletiva tem sempre uma parte dela que é boa para o convívio social, mas ao mesmo tempo ela vai fortalecer a sombra, tá? Mas ela é necessária. É uma forma de educação necessária para o convívio, tá? Outra questão também diz respeito às regras de convivência social. Muitas vezes essas regras elas abafam o desenvolvimento individual da criança. Tá? Elas chegam a podar o desenvolvimento do indivíduo. Ele não vai desenvolver toda a sua potencialidade. Então,
o ideal seria achar um meio termo aí, tá? Para não podar tanto a criança no seu desenvolvimento. Bom, com relação à questão individual, cabe aos educadores, à escola, promover a individualidade, tá? Justamente aqueles traços individuais do indivíduo, tá? Baseado em quê? Nas suas habilidades, dificuldades, no tipo psicológico do aluno, né? Lembre-se lá de Jung, quando ele era criança, que para ele as aulas de matemática eram desinteressantes, né? O professor tem que elaborar estratégias para poder atrair a atenção das crianças que não gostam de matemática, né? Uma coisa muito comum nas escolas que a gente vê hoje em dia é a questão do tipo psicológico, onde a família quer mudar o tipo psicológico da criança, do aluno, tá? Pessoal, tem gente que é extrovertido e tem gente que é introvertido. Você não pode querer mudar, tá? Ninguém é igual. Então, essa questão de querer mudar a força, o tipo psicológico da criança, vai ter consequências lá, tá? Também ela pode apresentar dificuldade de aprendizagem, de relacionamentos, tá? Porque muitas vezes os pais, os professores ficam forçando a criança a mudar o tipo psicológico. Porque na nossa sociedade, o tipo extrovertido é mais valorizado que o introvertido. Mas os dois são necessários, tá? Então a escola deve respeitar o tipo psicológico do aluno. Quando os professores, através da escola, desenvolvem a individualidade, tá, do aluno, ele pode chegar como adulto, tá? Ele vai ter passado por experiências, aquelas experiências arquetípicas, tá? E quando adulto, chegar em adulto, ele vai poder completar a sua totalidade, ou seja, atingir a sua individuação. Então o papel da escola é facilitar a individuação do aluno, tá? Através, primeiramente, de respeitar a sua individualidade, fornecer caminhos para que ele alcance, quando tiver adulto, a sua individuação, tá? Então, pessoal, por essa aula é isso.